Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coutec UFMG. Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao tema sinais senoidais e vamos aprender a como esboçar o gráfico de uma senoide a partir da sua expressão, que aqui nesse caso está no domínio do tempo. Então, nós temos um exemplo de um V de t, que é igual a 2 vezes seno de 300t mais 90 graus. Então, isso a gente pode considerar como uma expressão representando uma variação de tensão. Então, a gente vai colocar aqui que a unidade dessa grandeza é volts. E aí, nosso objetivo é fazer o desenho, um esboço da forma de onda que representa essa senoide. Então, qual que é o procedimento? Nós vamos utilizar essa tabela para mapear e representar os pontos, os pares ordenados aqui, T e V de T. Então, para cada T, a gente vai ter um V de T. Mas quais valores, quais pontos que a gente vai escolher para conseguir desenhar o gráfico da senoide de uma maneira mais fácil? Nós vamos escolher alguns pontos que tem o seno de alfa mais fácil, mais intuitivo de serem encontrados. Então, a gente sabe que o alfa é todo esse ângulo que está dentro do parêntese. Então, ele é igual a 300t mais 90 graus. Lembrando também, para a gente não esquecer, que apesar da representação da senoide vir com o ângulo de fase em graus, então a gente vai lembrar que esse ângulo, vou marcar aqui, que esse ângulo é o ângulo de fase da senoide. Então, é o θ, a gente poderia chamar aqui de θv, só para marcar. Esse ângulo de fase, ele vem escrito em graus, porém, a gente sabe que o alfa é sempre dado em radiano. Então, aqui a gente tem que converter essa representação para uma representação do ângulo em radiano. Então, eu já vou colocar aqui que 90 graus é igual a π sobre 2 radiano. Então, a gente não pode somar graus com radiano. Lembrando que aqui, olha, é ômega. Então, esse valor aqui também a gente já pode lembrar que é o valor de ômega dessa onda, que é a velocidade angular. E a velocidade angular é sempre dada em radiano por segundo. Então, se eu tenho radiano por segundo vezes segundo, o que só esse produto é em radianos. Então, não posso somar radiano com graus. Portanto, a gente converte a informação em graus para uma informação em radiano, já de cara, primeiro momento. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher alguns valores do seno de alfa mais fáceis. Quais, então? Lembrando do círculo trigonométrico, a gente pode até desenhar o círculo aqui para recordar. A gente tem o círculo trigonométrico. Então, vou colocar aqui o eixo do seno e o eixo do cosseno. Então, eixo seno e eixo do cosseno. E aí, se a gente lembrar o eixo do seno, esse eixo na vertical. E aí, a gente teria aqui o alfa, né, variação do alfa. E a minha forma de onda, ela representa um vetor ou um ponto que está girando aqui nesse círculo trigonométrico. Se a gente lembrar, o ângulo de fase, ele mostra a posição inicial desse vetor. Então, como se a gente estivesse aqui, vou colocar de outra cor só para diferenciar. Então, é como se a gente tivesse um vetor ou um ponto que está partindo dessa posição angular de 90 graus. A gente tinha até representado através de um corredor, né, para ficar ilustrado. Então, é como se a gente tivesse um corredor girando aqui, percorrendo o círculo trigonométrico. A projeção desse corredor, se a gente colocar aqui também o tamanho desse vetor, a gente pode representar, na hora que for projetar esse movimento, a amplitude. Então, se essa distância for 2, aqui no caso é 2 volts, né? A gente consegue projetar o movimento desse corredor e desenhar o nosso gráfico. Mas o que a gente precisa, então, lembrar? A gente vai pegar os valores de seno mais fáceis, então.
a gente tem o seno igual a zero. Então, a gente vai marcar aqui, seno igual a zero. Seno igual a 1, então lembrando que o valor máximo do seno aqui é 1. Temos o seno igual a menos 1. Desculpa, aqui volta o seno zero. Então, vou colocar aqui também, zero. E vou colocar o seno igual a menos 1 também. E aí, então, o ângulo alfa é sempre esse ângulo que o vetor faz com o eixo da horizontal. Então, a gente tem o ponto de partida aqui de ângulo zero. E o que a gente vai colocar na nossa tabela? Exatamente os valores desses senos. Então, eu vou colocar aqui, seno de alfa igual a zero, igual a 1, voltando para o zero, igual a menos 1. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o alfa para esses senos. A gente, de cara, já pode colocar aqui, porque a gente sabe que se o seno é zero, o alfa tem que ser zero. Se o seno é 1, a gente vai ter o alfa igual a π sobre 2. Aqui, seno zero de novo, a gente pode colocar esse ângulo aqui. Então, vou colocar os ângulos correspondentes. Π, aqui é π sobre 2. Aqui vai ser 3π sobre 2, ou menos π sobre 2 também. A gente pode colocar assim, se a gente olhar, se aqui for zero, menos 90 é menos π sobre 2. A gente pode representar também. Ou, olhando no sentido do giro aqui. Então, vou colocar aqui o ômega. A gente tem o ângulo de 270 graus, que é 3π sobre 2. Então, coloco 3π sobre 2 aqui, correspondendo ao ângulo ao seno de menos 1. E a gente pode colocar aqui de novo 2π, que é quando o vetor volta para a posição original e volta para o seno igual a zero. Então, a partir desses valores, a gente vai encontrar os valores de tempo correspondentes. Porque a gente quer desenhar a onda no domínio do tempo. Então, a gente quer mostrar os instantes de tempo e qual é o valor instantâneo de V de t. Então, o que a gente vai fazer? Para o primeiro valor, a gente tem um alfa, e aí a gente vai escrever o valor de alfa. Então, vou colocar aqui para o primeiro valor. Então, a gente sabe que alfa é 300t mais π sobre 2 radiano. Se o alfa é zero, a gente já consegue achar, então, o valor de t correspondente a esse alfa e, consequentemente, a esse seno. Então, a gente vai ver que, isolando o tempo aqui, a gente vai ter tempo igual menos π sobre 2 sobre 300. Então, a gente vai ter menos π sobre 600. E aí, se a gente fizer essa conta, aqui falta o menos, a gente vai ter π, que é um número, 3,14, 16, etc., dividido por 600, vai me dar menos 5,24 vezes 10 a menos 3, que é menos 5,24 milissegundos. Então, já coloquei aqui em milissegundos para o nosso gráfico ficar com eixo de tempo em milissegundos. Então, aqui, olha, eu já vou colocar o valor de t correspondente a esse ponto. Então, vou colocar aqui menos 5,24. Lembrando que esse tempo, então, vou colocar aqui também, vai ficar em milissegundos. Então, o nosso tempo, ele vai ser em milissegundos. Bom, falta então achar o valor de V de t para esse seno igual a zero. Aí é muito tranquilo, porque se o seno é igual a zero, o V de t vai ser zero também. V de t é 2 vezes seno alfa. Então, V de t para o seno alfa igual a zero também é igual a 0 volts. Então, colocamos aqui 0 volts.
E aí a gente vai fazer esse procedimento para todos os valores que nós marcamos aqui para os senos. Acontece que a gente vai observar uma coisa. O período, que é o tempo que a onda, que o vetor gasta para dar uma volta completa no círculo trigonométrico, aqui, olha, a cada π sobre 2... radiano, a gente sabe que a cada π sobre 2 radianos, a gente sabe que esse vetor, esse corredor, ele gastou 1/4 do período, né, para completar essa distância angular. Portanto, a gente simplesmente pode ir andando aqui, né, pulando, somando 1/4 de período para encontrar os próximos valores de tempo. A gente pode fazer isso também, em vez de calcular, fazer esse cálculo do jeito que eu comecei a fazer aqui. Então, a gente pode simplesmente fazer, né, para o ponto 2, o mesmo processo. Então, a gente pegaria alfa igual a 300t mais π sobre 2, não é isso? Aí, substituiríamos aqui o valor de alfa. Então, para o ponto 2 é π sobre 2, 300t mais π sobre 2. E aí, a gente acharia o valor de tempo, que vai ser π sobre 2 menos π sobre 2 dividido por 300. Então, tempo igual a 0 segundos. E aí, a gente já colocaria aqui, tempo igual a 0. A gente sabe que se o seno é 1, essa função nesse ponto vai ser v de t, 2 vezes seno de alfa, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, valor de pico positivo aqui. E aí, se a gente observar, o que a gente vê? Qual que é o período dessa onda? Se nós calcularmos o período a partir da velocidade angular, então a gente tem aqui velocidade angular sendo 1 alfa sobre t, e para achar o período, então, o período é um tempo específico, que é o tempo de, então, um alfa específico, que é 2π sobre 300, que é a velocidade angular. Então, a gente sabe que o período aqui é π sobre 150. Então, o período é π sobre 150 segundos. E, então, 1/4 de período, tempo sobre 4, vai ser π sobre 600. Então, a cada π sobre 600 segundos, que é 1/4 de período, o vetor ele completa 1/4 de volta. E aí a gente pode simplesmente somar, e somando aqui intervalos de tempo, né, igual a π sobre 600, que é exatamente esse valor que nós calculamos. Então, a gente já sabe que o próximo valor de seno, né, que é quando o vetor volta para a posição de seno igual a 0, então a gente partiu aqui do 0, foi para o π sobre 2 em 1/4 de período, e depois volta aqui para o seno 0, né, no ângulo π, gastando mais 1/4 de período. E assim por diante. Então, a gente pode só completar aqui, em vez de calcular o tempo para cada situação, para cada ponto, a gente vai só completando aqui, somando 1/4 de período a cada ponto, porque a gente está pegando exatamente o ângulo, né? A gente está fazendo uma distância angular aqui, andando de π sobre 2 em π sobre 2 radiano. Então, já completei a nossa tabela aqui com os próximos instantes de tempo, andando, então, sempre de 1/4 de período em 1/4 de período.
Então, vou colocar aqui. E falta completar os valores de V de t para esses tempos. Aqui também é tranquilo, porque a gente sabe o valor de seno de alfa. Então, sempre que o seno for zero, a minha função vai ser zero. Então, eu já posso completar aqui também. E sempre que a gente tiver pico positivo e pico negativo, a gente simplesmente vai multiplicar o valor de seno pelo valor de pico aqui. Então, vamos colocar, destacar o VP, né? E aí, simplesmente, a gente vai multiplicar seno por 2 e achar 2. Seno, que é menos 1, por 2 e achar, então, menos 2. Então, se a gente escolhe os senos de interesse, é bem mais tranquilo esboçar a forma de onda. A gente poderia fazer essa tabela com quaisquer pontos né, no nosso gráfico, né, no nosso eixo de V de t, no nosso gráfico de V de t por tempo. Mas é mais fácil, mais tranquilo calcular para esses valores de seno ou de cosseno também, os valores mais fáceis, né, os valores mais diretos aqui, que a gente já sabe o valor de seno e, consequentemente, do ângulo, né? Então, isso facilita muito. Eu vou mostrar aqui como que vai ficar o esboço disso no gráfico, para a gente ter uma ideia de como desenhar. Bom, então, seguindo o que foi representado na tabela, a gente vai desenhar o gráfico. Então, aqui eu já coloquei o meu eixo de V de t e o eixo de tempo em milissegundos já, para ficar mais enxuto a representação, a notação. E aí eu vou marcar simplesmente esses pontos no meu gráfico. Aqui a gente sabe que para o tempo, então, menos 5,24 milissegundos, a gente está no V de t igual a 0. Então, eu vou marcar aqui de cor diferente para ficar destacado. Então, o nosso ponto aqui é um V de t igual a 0. No tempo 0, V de t está no pico. Então, vou colocar aqui valor de pico, onde a gente pode marcar no gráfico. Então, aqui seria valor de pico 1, valor de pico, valor V1, e aqui a gente tem valor 2 volts, e aqui menos 1, menos 2 no pico negativo. Então, para o tempo igual a 0, a função está no pico positivo. No próximo instante de tempo, mais um quarto de período, ela volta para o 0. Então, eu marco aqui V de t igual a 0. E aí, no próximo, que é 10,48, a gente tem o pico negativo. Então, a gente vai projetando aqui. Lá no valor de pico negativo. E aí, eu vou marcar V de t aqui. Depois ela volta, a onda volta para o 0. Então, completamos um ciclo, né? Até o instante de tempo 15,72 milissegundos. E aí é só esboçar mesmo a mão livre, tentando ligar esses pontos através de uma variação senoidal. Então, a gente vai fazer a mão livre mesmo, um esboço, tentando conectar esses pontos. E aí é isso, para qualquer função a gente pode fazer isso, tanto para a função seno quanto para a função cosseno, seguindo o mesmo procedimento e lembrando de escolher esses senos fáceis para a gente ter menos trabalho de fazer esses cálculos e escolher esses pontos usando a variação com esse intervalo de um quarto de período para também ficar mais fácil, a gente não precisar calcular o instante de tempo em todo ponto. Aqui a gente pode perceber que essa onda é uma senoide adiantada de 90 graus, então no tempo 0 ela já está lá, o nosso vetor, né, que está sendo representado pela senoide, no tempo igual a 0, ele já está lá no 90 graus, ou seja, no π sobre 2. Então, ele é um seno adiantado de 90 graus. E aí, a gente observa isso, olha, ele
no instante de tempo negativo, né, antes do instante de tempo zero, ele estava passando aqui. No instante zero, ele já está passando aqui no π sobre 2. Okay? Então, ele está adiantado de 90 graus. E aí, a gente pode fazer o mesmo processo para qualquer função, ok? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima.